Gente, boa noite para todo mundo. Só me confirmem se vocês estão me escutando. Vamos começar a nossa semana de revisão para o Enem. A gente vai começar do mais básico para o mais elaborado. Então, a gente vai começar por literatura, que basicamente pode se resumir em pequenos tópicos. Eu sempre trato isso, quem faz o grupo comigo, quem já foi meu aluno. Na verdade, no grupo tem alguns nomes que eu não conheço. Aqui hoje tem só um que eu acho que eu não reconheço, mas quase todos foram meu aluno em algum momento. A Rafa mais tempo, por exemplo, a Emanu também, mas a grande maioria aqui já esteve em uma sala comigo. O importante é vocês terem uma referência para vocês esse ano, tá? Para essa prova de agora, a gente conseguir se direcionar dentro das questões. E a melhor forma de fazer isso com literatura é através de tópicos. Então, antes da gente começar, eu vou pedir que tu separe o teu material de 2 ou 3 formas. A primeira delas, se tu tá com um caderno ou um material de anotação mais direto, separa 2 canetas de cores diferentes. E tu vai literalmente botar um nome da escola literária, pequenas características embaixo, traço. Nome da escola, pequenas características, traços. É isso. O slide vai ficar disponível para vocês, assim como a gravação da aula depois também vai ficar. Mas igual, é bom para que tu já consiga criar essa referência. Quem está com flashcards é melhor. Se tiver, melhor. Ou folhas pequenas, um caderno menor. Ok? Para mim, são as melhores formas de conseguir direcionar o estudo para a literatura. Visto isso, vamos embora. A prova de linguagens e suas tecnologias. A gente vai separar ela entre todos os tópicos dela. Vocês vão ver durante esses 6 dias tudo o que vocês precisam, mais focado em redação, porque é a nossa prova que dá mais ponto, mas a gente não vai perder as outras bases de vista. Indiferente de quando vocês foram meus alunos, todos já estão acostumados com a nossa famosa contagem regressiva. Faltam hoje exatos 6 dias para a prova do Enem, o nosso primeiro dia. O que a gente não pode esquecer quando a gente fala da prova de literatura? Hoje, literatura no bruto compõe mais ou menos de 7 a 8 questões por prova do Enem. Isso não significa que textos literários estão somente em 8 questões da prova. Considerando a prova de linguagens como um todo, normalmente textos literários aparecem em até 11 questões de toda a prova. Isso também vai adentrar na questão de ciências humanas. Então, muitas vezes, o que acontece é exatamente o fato de que a gente não consegue pensar bem na prática. Tu olha para o texto literário e se desconecta das características que estão pré-atribuídas a eles. Você se apega muitas vezes ao texto. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que literatura é uma das competências da prova de linguagens. Então, é cobrado dentro do texto literário que você conheça um desses 3 tópicos. Produção. Foi. Produção literária, ou seja, vocês identificarem realmente o que é literatura, seu contexto histórico, social e político. Então, um texto vai vir associado de uma resposta. Se é contexto literário, se é social ou político. Recursos e procedimentos de uma construção poética. Isso aqui, basicamente, se resume a vocês serem capazes de entender literatura contemporânea, ok? A literatura contemporânea, ela normalmente não vem nessas aulas de literatura porque ela não tem muito bem estabelecida característica. Então, basicamente, vai ser aquelas questões que normalmente todo mundo erra, que é uma questão que vem um texto literário sempre poético, com o significado daquela poesia. E aí tu olha e tenta pensar o que a cortina azul quer dizer. E valores humanos e sociais na literatura. Ou seja, que crítica social e humana está por trás daquela questão.
Vamos ao que realmente nos interessa: as escolas literárias e as abordagens delas. Para começar, obviamente, literatura colonial. A mais básica de todas, basicamente uma daquelas literaturas que a gente consegue trabalhar pensando em pequenos tópicos mesmo. Eu separei quase todos os períodos literários em pequenas tabelas, que elas vão servir para te resumir esses últimos dias. A melhor coisa é o quê? Tu tira o print, salva, depois coloca ali na tua parede, coloca no teu celular, no teu materialzinho de estudo, de revisão. Mas nossas 3 primeiras escolas, que vão funcionar enquanto o Brasil ainda é estritamente uma colônia. É importante lembrar, o Brasil só passa a ser colonizado depois de 1530, de maneira mais estabelecida, mas a sua literatura, ela é basicamente o marco inicial. O que isso quer dizer? A gente passa a ser país graças a um texto literário, graças a uma carta. Então a gente considera essa literatura muito importante. Dividimos aqui quinhentismo, barroco e arcadismo, normalmente separados de 100 a 100 anos. É óbvio, sempre importante significar, ninguém nasce escrevendo, e daí vira o ano novo, saímos de 1599 para 1600, e agora somos barrocos. Não. Inclusive, quando a gente vê o dia da revisão de arte aqui, o nosso artista barroco mais clássico, que é o Aleijadinho, vai produzir durante o período Arcade, ok? Então, aqui se trata de características literárias, e o forte dessas características são de 100 em 100 anos. Quinhentismo em 1500, barroco em 1600, o arcadismo em 1700. Cuidado para quem está estudando para o vestibular também paralelamente, que às vezes vocês vão ver que as datas europeias não batem com as nossas datas, elas são antes. Então vocês vão ver que o barroco europeu, ele surge ali por meados de 1500, mas para chegar na gente sempre tem um delay, né? A entrega da Shopee, aqueles 30 dias ali no correio em Curitiba, para ser distribuído esse conhecimento, ele levava mais tempo. Ele demandava que alguém viesse da Europa ou que alguém daqui fosse para a Europa e trouxesse o conhecimento, ok? A literatura de 1500, dividida em 2 grandes grupos: literatura de informação e literatura de catequese. O barroco, sempre muito associado à questão da religião, dos jesuítas, da Companhia de Jesus. O arcadismo, sempre resumido de maneira rápida a pastores e ovelhas, tá? Quinhentismo é a nossa literatura de 1500, é a literatura do descobrimento, dividida em prova como literatura informativa e literatura de catequese, ou literatura de viagem e literatura jesuítica. É a mesma coisa. Só que, como muitas vezes essas questões são muito fáceis, eles usam nomenclaturas difíceis para tentar fazer vocês se perderem dentro da linha de raciocínio. Então, literatura informativa é a mesma coisa que literatura de viagem. Literatura catequética é a mesma coisa que literatura jesuítica. Eles só estão usando de uma nomenclatura um pouco mais elaborada para evitar que vocês consigam matar tão rapidamente a questão. 2 outros detalhes antes da gente seguir, que eu acho importante vocês se atentarem, ok? No finalzinho da nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como resolver questões de linguagens de uma forma mais fácil. Para isso, podem aparecer 2 nomes importantes nas referências bibliográficas que não são autores de literatura no clássico, tá? Que é Antônio Cândido e Alfredo Bose. Esses 2 homens são 2 teóricos literários. Eles são 2 caras que escreveram livros que basicamente resumem o que é a história da literatura brasileira. O que isso vai dizer para a gente? Eles vão escrever o que os professores de literatura de vocês sabem. Então, eles às vezes aparecem para não aparecer um texto do autor, porque, poxa, ficaria muito fácil identificar José de Alencar, de onde ele é. Então, ao invés disso, colocam um texto sobre romantismo, que foi escrito pelo Antônio Cândido e o Alfredo Bose. Mas se vocês se atentarem às características, vocês vão se achar. Ok? Produzido por navegadores, escrivãos reais e padres. É uma literatura portuguesa escrita em solo brasileiro. Não tem pessoas nascidas em terras brasileiras, consideradas brasileiras,
que escrevem durante o quinhentismo, ok? Os nossos nomes fortes não são pessoas que nasceram no Brasil. Então, a primeira coisa a se considerar é uma literatura considerada uma literatura de Portugal. Dolly, tu tá me explicando a literatura e eu não vi tu falar de classicismo e trovadorismo, porque basicamente não cai no Enem. Quando vocês fizerem as revisões para os vestibulares, aí a gente fala de classicismo, aí a gente fala de trovadorismo, e aí a gente vai falar de alguns outros nomes mais específicos que algumas universidades gostam aqui. Mas a gente não vai se apegar, ok? O que vocês precisam saber? A literatura informativa, a literatura de viagem, servia exclusivamente para os homens que estavam dentro dos navios explicarem para a coroa o que eles estavam encontrando. Então, eram notícias sobre as terras do Brasil, relatos sobre o comportamento dos nativos e a descrição do que havia aqui de recursos naturais que poderia ser utilizada. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos durante o processo mercantil e a galera estava procurando, nessa época, metais preciosos. Eles chegam ao Brasil e, por hora, de primeira olhada, eles não conseguem encontrar nada que indique a presença de metais preciosos. Logo, eles só conseguem se apegar ao que existe à vista para que sirva como resposta para dar valor para essa terra. Vão levar 30 anos até eles encontrarem um real valor para a terra, que na verdade não são eles que vão estabelecer. Mas a gente vai conversar sobre isso no Barroco, tá? Literatura informativa era para dar informação para a coroa em Portugal sobre o que tinha nas nossas terras. Quem vai fazer isso? Pero de Magalhães Gândavo, Pero Vaz de Caminha, nossos principais nomes em prova. Ainda vai existir 2 outros nomes, Gabriel Soares de Souza, tá? E Jean Delery, mas eles não são comuns na prova do Enem, ok? Eles são mais cobrados, junto com o autor Hans Staden, em provas de vestibular. Então não se preocupem tanto com a presença desses 2. Mas apenas por desencargo de consciência, Jean Delery é um viajante francês e o Hans Staden é um viajante alemão. Enquanto isso, Pero Vaz de Caminha é o escrivão das naus do Cabral. O Pero de Magalhães Gândavo é um escritor enviado ao Brasil e os 2, na verdade, escrevem cartas e tratados, ensinando para a coroa o que tinha aqui. É muito importante, gente, que vocês entendam uma coisa. A carta do Caminha nada mais é do que pedaços do diário dele. Então, quando a gente fala sobre a carta do descobrimento do Brasil, ela é meio confusa, se vocês lerem. Ela é domínio público, vocês podem abrir na internet bem de boa. Não indico, não tem necessidade agora, tá? Mas ela é uma carta bem simples. Só que, na verdade, ela é pedaços do diário de bordo dele, ok? Literatura jesuítica. A galera chega aqui, conclui que tem um monte de nativo e que tem alma sim, que eles podem ser salvos, diferente da questão da colonização negra na África. Visto isso, com a baixa de fiéis na Europa, as missões jesuíticas começam a trabalhar para melhorar os dados da igreja, para melhorar a conversão de fiéis. E visto isso, por dedicação apostólica, eles resolvem encher barcos com frades e padres para vir catequizar os nativos. Então, a literatura jesuíta nada mais é do que uma literatura de catequese. É basicamente textos, cartas e poemas, assim como teatros, prezando pelos escritos bíblicos adequados à realidade dos nativos ou à vivência que aqueles padres tinham aqui no Brasil e que eles podiam utilizar dentro da sua organização para catequizar aquelas pessoas. Ok? Informação. Literatura de viagem era basicamente uma literatura descritiva. Ela servia para dizer o que tinha aqui, o que dava para fazer com o que tinha aqui e quem vinha para cá podia fazer o quê. Literatura jesuítica, adaptações de textos religiosos, poemas com cunho religioso, presença de muita religiosidade. Existe apenas um detalhe. Nosso grande autor do período é o padre José de Anchieta. O Anchieta vai escrever uma gramática do Tupi-Guarani.
é importante, muita prova coloca um dicionário. Não é. Um dicionário é um livro com verbetes que explicam o que aquelas palavras significam. Ele não sabia exatamente o que as coisas significam, mas ele começou a entender um padrão na língua. Então é isso que ele explica. Ele explica basicamente sintaxe, não significado. Ok? Ele meio que percebeu que algumas palavras vinham em determinadas ordens, logo elas deviam significar, por exemplo, um sujeito. É só isso que ele faz. Tá bom? Nosso próximo ponto, o barroco. Vai ser onde, genuinamente, nós vamos identificar uma literatura que vai ser considerada brasileira. A gente vai ter um autor que vai ser significativamente um símbolo literário e vai ter nascido em terras brasileiras, que vai ser o Gregório de Matos Guerra. A prova do Enem trabalha muito o Gregório com seus textos líricos e religiosos. Não é comum o uso dos textos satíricos e eróticos devido ao cunho das palavras utilizadas, ok? Mas não quer dizer que não vai cair. Tem marcas literárias muito expressivas. A gente tem que lembrar que a gente está pegando um período que ele combate muito, ele é muito confluente com a reforma protestante lá na Europa. Então, a igreja recebe as críticas e meio que lida com elas de uma forma não muito tradicional. Então, é um período literário em que a gente vê muita expressividade, um exagero muito grande, que literariamente chamando, a gente chama isso de hipérbole, tá? Então, tudo é um exagero, a gente morre das coisas, é gigante, é demais, e uma dualidade muito forte, porque a gente vem de uma leva renascentista, de uma leva de questionamento antropocêntrico, em que fica muito essa visão de tentar fazer com que os fiéis comecem a questionar a si mesmos através dessa relação, o céu, o inferno, a terra e o paraíso, Deus e o homem. São marcas antitéticas de antítese, ok? Ele é um movimento literário, artístico e arquitetônico. Nós vamos ver as questões artísticas e arquitetônicas dele lá no dia da aula de artes. E ele é dividido no Brasil em duas vertentes, conceptista e cultista, ok? Cultista, vocês vão lembrar de uma única frase. O grego é culto. Por quê? Porque se o grego é culto, o padre tem conceito. Ok? Vocês só precisam lembrar de uma, porque só tem dois períodos. Essa é a vantagem da literatura colonial. Só tem dois. Então, se tu decorar um, o que sobra é o outro. Ok? Mas a mesma coisa que eu falei ali no Barroco acontece no Enem com. Eu falei no quinhentismo, acontece com o Barroco. Que é o quê? São dois autores muito dicotômicos. Eles são muito diferentes uns dos outros. Logo, não tem como tu confundir na hora da prova. Então, o que eles fazem? Usam uma literatura mais técnica para te confundir. Então, tu vai lembrar que o grego é culto e o padre tem conceito. O culto é do gongo, ok? O Quevedo tem conceito. Por quê? Porque na prova, muitas vezes, aparece gongorismo ao invés de cultismo. Porque quem inventou essa técnica literária foi um poeta chamado Luiz de Gôngora, ok? Basicamente, o cultismo vem de oculto, ok? Cultismo vem de oculto. O que acontecia? O Gregório de Matos escrevia poemas com muitas críticas sociais. E na época isso não era bem visto. E para ele sobreviver, não ser assassinado e não ter problemas, ele escrevia textos com um vocabulário difícil que misturava, às vezes, a língua dos africanos, a língua portuguesa, a língua espanhola, palavras em banto, palavras em línguas indígenas. E, basicamente, ele fazia com que ficasse meio que confuso o texto. Porque a ideia era uma vibe lá Chico Buarque, de não ficar de primeira na cara o que ele estava dizendo, ok? Então, o grego é culto. Se aparecer Gregório de Matos, Boca do Inferno ou gongorismo, a gente está falando de cultismo. Poemas escritos, muitas vezes com críticas sociais, com um foco relacionado a tentar camuflar
o que estava sendo dito, para que nem todo mundo conseguisse ler, nem todo mundo conseguisse entender. E ele podia se aproveitar dos jogos de palavras, ok? Então, o Gregório é jogo de palavras. Ele usava de várias palavras, de vários vocabulários, para poder criar um poema diferentão. O padre tem conceito. Quevedo tem conceito. Por quê? Esta teoria também é chamada de quevedismo, porque ela foi desenvolvida por um autor espanhol chamado Francisco de Quevedo, ok? Então, se de um lado a gente tem um cara tentando ocultar o que ele diz, porque ele é muito crítico, não tem sentido o padre que estava tentando catequizar as pessoas querer que tu não entendesse o que ele estava dizendo. Então, a lógica aqui era o jogo de ideias. Lá no Gregório é jogo de palavras. Aqui no Vieira é jogo de ideias. Nosso autor principal se chama Padre Antônio Vieira. Cuidado para não confundir com o José de Anchieta, que aconteceu lá no quinhentismo. O Padre Antônio Vieira é um português, ok? O Padre Antônio Vieira é português. O Gregório de Matos é brasileiro. Dentro disso, a gente vai ter um autor que vai pensar o quê? Que ele precisava que os fiéis quisessem ser católicos e que as pessoas conseguissem entrar na igreja e concluir as coisas dentro do catolicismo por conta própria. E não que ele precisasse te ensinar a não roubar, não matar. Então, o que ele pensava? Eu vou explicar da seguinte forma. Azul é sinal de coisa boa. Eu tenho uma caneta azul. Logo, essa caneta é boa. Então, tu concluiria as coisas sozinha. Então, a ideia dele era fazer o quê? Escrever textos em que ele apresentasse as teorias católicas. Ó, eu coloquei aqui para vocês. O Gregório escrevia poesias. Poesias com terminologias não tão acessíveis. O Antônio Vieira escrevia sermões. Sermão é aquele texto que a gente escuta dentro da igreja. E ele escrevia sermões exatamente com essa ideia do jogo de palavras, de tentar escrever de uma forma silógica, ou seja, que tivesse uma ideia que fosse se complementando do início ao fim, para que lá no final tu conseguisse ter concluído sozinho o que ele queria. E ele não precisava te dizer. Então, meio que parecia que as ideias divinas eram meio óbvias. Ok? Aqui fica dividido o meu resumo clássico para isso, né? De um lado o padre, de um outro o diabinho. O diabinho é o Gregório, porque ele ficou conhecido por ser o boca do inferno. Por que ele tinha esse nome? Porque ele falava coisas eróticas e coisas muito erradas que ninguém queria falar. Então, de um lado, o jogo de ideias, do outro lado, o jogo de palavras. O Gregório usava de muita figura de linguagem para tentar ocultar o que ele queria dizer, enquanto o padre Antônio Vieira usava muito dessas técnicas de argumentação e retórica para que as pessoas conseguissem entender por elas mesmas. O arcadismo. O arcadismo começa durante o ciclo do ouro, o que vai fazer com que as cidades encham. Vocês têm que pensar sempre que arcadismo vem da palavra Arcádia. E Arcádia é uma montanha de pastores. Então, arcadismo é facilmente reduzido em 3 palavras, ok? Natureza, bucolismo e pastoralismo, ok? Bucolismo é a valorização da natureza poética. Vocês sempre vão reconhecer um texto Arcade ou com características Arcades, porque ele também é chamado de neoclássico. Ele é um novo clássico. Então, ele tem uma valorização à cultura greco-romana, principalmente romana, ok? Em que os autores ficavam fingindo que eram pastores. Então, eles fechavam os olhos e agiam como se eles fossem pastores de ovelha. A ideia era o quê? Todo mundo estava naquela vibe do ciclo do ouro, urbanização, construção das cidades, uma loucura. E eles vão começar a pensar o quê?
que na real, para te viver em paz, para te viver tranquilo, tu tinha que te enfiar no meio do mato. A gente tem um termo em latim para isso, que é muito usado para explicar essa literatura, que é fuga urban, fuga da cidade, fugir do urbano. Outra coisa que é sempre fácil de identificar nas alternativas, que a gente está falando de arcadismo, é quando aparece carpe diem, aproveite o dia. Ok? Basicamente, aqui a galera vai chegar a uma conclusão. Não fazia sentido mais viver nas cidades dentro daquele fluxo caótico. Seria bom para nossa cabeça, para nossa natureza humana, regressar para nossas origens clássicas e ir viver como pastores na floresta, na mata. Quando eu falo pastores, eu não estou falando de pastor religioso, eu estou falando de pastor de ovelha, ok? Prof, o que quer dizer latinismo? Isso que tu acabou de ver ali no chat. Os termos que eram utilizados na época eram em latim. Eles valorizavam a cultura clássica e eles gostavam muito de se associar a poetas ou personagens da literatura romana que eram pastores. Ok? Termos muito comuns: latinismo, bucolismo e pastoralismo. E o que é o paganismo? Gente, se eles estão um monte de pastor de ovelha que imaginam que estão na Grécia, eles não estão cultuando Jesus Cristo. Então, esse paganismo é porque muito dessa literatura tem associação ao panteão grego-romano, tá? O arcadismo é poético, tem como dois autores fortes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa assinava seus poemas como Gloucestes Saturnio e o Tomás Antônio Gonzaga assinava seus poemas como Dirceu. Para quem fez a UFPR, sabe do Tomás Antônio Gonzaga, porque ele escreveu Marília de Dirceu. E o Cláudio Manuel da Costa normalmente aparece em prova com a referência O Guardador de Rebanhos. Ok? A literatura que realmente cai em prova e que realmente é onde a paulada cai, aqui e no próximo período. Literatura do Império. É os anos 1800. Durante 1800 e 1900, a galera arrocha de escrever de tudo que é coisa, porque a nossa influência da Europa começa a ficar muito maior e as nossas técnicas de escritas e as formas de produzir literatura também. Então começa a ficar mais prático depois da invenção, da publicação. Eu tô com cólica, tá, gente? Tô procurando remédio. E com a publicação das coisas em jornal, em folhetim, isso acabava facilitando as tentativas dos autores. Por quê? Porque tu ia lá, publicava um conto, publicava uma prévia da história, tu colocava um pedaço, um capítulo, e de acordo com a recepção que o público tinha aquilo, tu podia continuar a publicar isso, e se desse muito sucesso, era garantia para a editora que eles iam vender vários livros. Daqui vem o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. O que vocês têm que ter em mente? Romantismo e realismo é onde a corda aperta, ok? Parnasianismo e simbolismo é muito fácil de identificar, porque eles têm autores muito específicos e porque é podre de ler, ok? Naturalismo normalmente não é um problema, porque as características deles são tão características que normalmente tu vai encontrar uma ou duas palavras dentro da tua questão ou das tuas alternativas que vai te privar de, inclusive, ler o texto. Ok? Mas o que é importante? Vocês pensarem sempre no romantismo através das suas gerações. Romantismo poético. Primeira geração é índio, segunda geração é choro, terceira geração é política. Ok? Primeira geração é índio, segunda geração é choro, terceira geração é política. Mais uma vez, primeira geração é índio, segunda geração é choro, terceira geração é política. A primeira geração é a geração nacionalista, geração indianista. Eles vão resolver que nós estamos nos tornando quase um país, né? Nós já estamos dentro do Império do Brasil
nós já estamos nos tornando um corpo significativo mundialmente, economicamente. A gente está tomando forma. E estava na hora da gente criar alguma característica que mostrasse para o mundo o que a gente era. E eles vão fazer isso tentando o quê? A gente precisa de características que mostrem o que é ser brasileiro. Eles vão tudo estudar na Europa e vão se inspirar numa coisa chamada literatura de cavalaria, ok? O indianismo, tanto aqui na poesia quanto na prosa, é muito inspirada na literatura de cavalaria, que é o quê? Aquela literatura que criou grandes nomes como, por exemplo, Sir Lancelot, Rei Arthur e outros cavaleiros medieval. A ideia era um homem muito íntegro, com princípios e valores cristãos, e que, por sua vez, tinha todas as qualidades de integridade de um homem. Só que na literatura não fazia muito sentido enfiar um cavaleiro medieval no meio da praia ou da Amazônia. Então eles começam a refletir sobre isso. A gente quer fazer uma literatura muito brasileira. Como que a gente pode fazer isso sem descaracterizar o Brasil? Então eles misturam o que a gente tem de melhor, que é essa questão da natureza e das questões nativas, e pegam como figura mais pura o homem mais íntegro, o bom selvagem, o índio, ok? Muitas vezes textos da literatura romântica, poética e de prosa de primeira geração aparecem na prova de ciências humanas exatamente para confluir essa teoria do bom selvagem, ok? Aqui a gente tem o índio como herói, essa visão de que o Brasil tem matas nativas, terras mais verdes, o céu mais azul. É sempre essa hipervalorização do natural e essa hipervalorização da cultura nativa. Nosso autor principal, Gonçalves Dias. Vocês já me escutaram falar isso 1000 vezes antes, mas eu sempre acho importante mencionar, e eu vou colocar aqui no chat de novo, tá? O Gonçalves Dias é o nosso autor mais forte da literatura. Mas muitas vezes, para enganar vocês, eles colocam em prova o nome do Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães foi o primeiro autor romântico e ele escreveu o livro Suspiros Poéticos e Saudade. Ninguém leu, ninguém se importa. Ele só é o primeiro autor a escrever com essas características. O nosso grande nome é Gonçalves Dias. É o cara do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Que depois vai inspirar, inclusive, o nosso hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teus seios mais amores. A segunda geração, choro, morte, vela, tristeza, sofrimento, solidão, tudo que tiver de triste e ruim. Os ultra românticos, tá? Sempre conhecidos por ser aquela literatura drástica, dramática, muito associada ao suicídio, à morte, ao egocentrismo, a esse desespero platônico de que a mulher é uma figura absurdamente idealizada, que muitas vezes ela nem pode ser tocada, nem mesmo em sonhos, e que ela é um ser inatingível. E que para essa pessoa que é o nosso poeta, o nosso eu lírico, basta poder viver para amar, que é o suficiente, porque ele é tão desesperado de amor que ele não consegue suportar aquela realidade, ok? Álvares de Azevedo é o nosso grande nome, mas dentro desse período é incluído um autor chamado Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu quase não carrega essas características, então é muito fácil vocês encaixarem ele em outro período literário. Ele ficou famoso por um poema chamado Meus 8 Anos, tá? Normalmente as características da poesia do Casimiro de Abreu é a voluptuosidade e o retorno à infância. Essa coisa de descrever os corpos de uma forma muito mais sensual do que o necessário para a época e de regressar para tempos em que ele era mais feliz. A galera do ultrarromantismo não dura 50 centavos, tá? Então, são muitos textos escritos muito iguais. O Álvares de Azevedo e o Casimiro morrem aos 21 anos. Ok? A terceira geração, a geração da condoreira. Ok? Condoreirismo. Para quem não sabe, pode abrir tua aba do Google aí, mas sem sair da aula. Condor é um passarinho muito grande. Ele é um passarinho de quase 1 metro.
tá? Ele não é um passarinho, ele é um passarão. É um pássaro de quase 1 metro de altura que voa muito, muito alto. Ele é um pássaro comum da região dos Andes, ali no Chile, e em outras regiões de montanha. Ele foi utilizado como nome desse período porque a ideia era querer dizer que o autor via a sociedade de cima, tá? Então, a gente tem como se fosse um super pássaro olhando de cima a sociedade, beleza? Então, a ideia era exatamente alguém que tinha o deslocamento para visualizar o que realmente estava acontecendo na sociedade e entender os grandes problemas políticos. Desses, encaixa-se principalmente as questões ligadas à corrupção governamental e à abolição, ok? O Rafa perguntou ali se o Álvares de Azevedo é o que escreveu Noite na Taverna. Ele mesmo, tá? O Álvares, na verdade, vai escrever poesia, romance e uma peça de teatro, tá, gente? O livro de poemas dele se chama Lira dos 20 Anos, ok? É apenas uma reunião de todos os poemas que encontraram no quarto dele depois que ele morreu. Todas as publicações dele são póstumas. Ele morreu como um arrebentado e nunca nem soube do sucesso que ele alcançaria, ok? Então ele morreu só como um ferrado. Ele vai escrever Noite na Taverna, que é um romance, que é esse que o Rafa citou, que é um romance que conta a história de um grupo de amigos num bar que resolve contar a história da noite mais louca da vida deles. E eles estão num bar muito louco e um deles dá a ideia, meu, vocês nem sabem o que aconteceu. Muito bêbado, assim. E daí ele conta. E os capítulos literalmente levam o nome de cada um deles, contando a sua história. O livro é bem famoso, porque o livro é uma loucura, que tem um cara que casa com uma morta, tem um que pega uma irmã, tipo, as histórias são as atrocidades. É muito importante vocês saberem que esse livro, na verdade, ele é inspirado, tá? Em um outro livro famoso. Isso é comum de aparecer em prova do vestibular, ok? Por que que isso é importante? Porque existe um livro italiano chamado Il Decameron, tá? Em português, vocês encontram ele como assim, ó, Decamerão, tá? Mas é Il Decameron, que é uma galera jovem numa caverna, num rolê assim também todo old, numa vibe mais histórias loucas, bebidas e orgias. E Noite na Taverna é inspirado nisso. E ele também vai escrever uma peça de teatro chamada O Macário, que a gente até hoje não sabe se foi realmente terminada, mas ela foi publicada de acordo com como os teóricos literários organizaram e acreditaram que estavam prontos, ok? A terceira geração, a geração de Castro Alves, que tem como principal obra 2 poemas que aparecem a rodo em prova. Vozes da África, Navio Negreiro, tá? Que normalmente estão acompanhados de gravuras do Ruyendas, pinturas a óleo, do Cândido Portinari, canções mais contemporâneas sobre racismo. Ele vai escrever um livro sobre os escravos, sendo um homem que lutava muito pela libertação. E é interessante que ele vai dar esses primeiros passos rumo ao que a gente entende pela literatura realista, por descrever, mesmo que de forma lírica e poética, as atrocidades do processo escravocrata. Ok? No romantismo de prosa, a gente tem, na verdade, 2 grandes pontos literários e uma terceira geração, que, na verdade, era a única forma de encaixar esses outros livros. Um grande autor, José de Alencar. É muito importante que vocês tenham em mente uma fofoca literária. Muitas vezes em prova, tanto no Enem quanto no vestibular, aparecem críticas literárias do José de Alencar ou do Machado de Assis. Então, quando tu olhar na referência bibliográfica, não vai só para Alencar e já sai correndo para as respostas. Vê se é uma obra literária dele ou se é uma crítica. Porque o Alencar e o Machado de Assis eram brigados. Eles eram birrados um com o outro. Então, tem várias críticas literárias do Machado falando mal dos livros do Alencar e várias críticas literárias do Alencar falando mal dos livros do Machado, ok? O Alencar vai escrever O Guarani, Iracema, ou Birajara, Senhora,
Lucíula de grandes obras que a gente usa na literatura. O Guarani ou Birajara, classificados como primeira geração. Mesma coisa da poesia. Índio, natureza, valorizar o Brasil, falar bem do que é nativo. A segunda geração ficou conhecida como geração moralizante, porque era uma literatura escrita para mulheres, que normalmente trazia, subjetivamente falando, traços de comportamento que eram julgados pela sociedade dentro de personagens que acabavam tendo um final não feliz. Então, isso servia meio que como uma forma de doutrinar as mulheres da época, porque elas acabavam olhando essas personagens e percebendo que quem tinha esse comportamento que destoasse da lógica católica e dos cunhos daquela sociedade da época acabava não tendo um final feliz. E daí, daqui vão vir Senhora e Lucila. E a Iracema? A Iracema é o melhor dos dois mundos. A Iracema é conhecida como a maior obra da literatura brasileira porque ela conseguiu associar essas duas características, de ser uma literatura muito bem descritiva, que traz essas características, esses tópicos de uma literatura nativista, que fala sobre natureza, que fala sobre a população indígena, e ao mesmo tempo traz esses traços de comportamentos distoantes de uma realidade burguesa para dentro dessa personagem indígena. Ok? Já ali na terceira geração, é a geração do folhetim. É a galera que vai falar um pouco sobre a realidade da cidade. Eles já são bem mais próximos do realismo, tá? É a prosa urbana. E vai trazer 3 grandes livros. Memórias de um Sargento de Milícias, que eu quero que vocês associem, tá? Memórias de um Sargento de Milícias tem um personagem chamado Leonardinho, que o nome dele, na verdade, é Leonardo Pataca, e sempre com ele aparece a palavra pícaro, de picareta, tá? A escrava Isaura tem como grande plot twist o fato de que a Isaura é branca, né? Que é a história de uma escrava branca e a alforria. E vai fazer a Moreninha, que vai ser basicamente as primeiras vezes em que a gente vai ver essa literatura de massa, que é o quê? Uma literatura que tem uma história única e exclusivamente para entreter, tá? Ela é quase uma novela da Globo. A história é incrível, tem um plot twist muito legal no final, mas ela não tem muito que um cunho por trás. Ela é mais uma obra literária feita para entreter, tá? O realismo. Gente, se o romantismo é sentimento, o realismo é a razão. Ó, lembra que não é disso. Romantismo é sentimento. Realismo é o racional. Realismo é o instinto natural. Ok? Não te prende em nada fora disso. Porque daí, todas as características de um tá no outro. Poxa, se o romântico ele é super sentimental, então o realista ele é racional. Se o romântico age pela emoção, o realista age através dos pretextos da ciência e da razão, ok? A gente vai ter uma literatura mais objetiva, com uma realidade mais próxima, a gente chama de verossimilhança, bastante descritiva, e que tenta trazer uma narrativa que mostra o que acontece dentro da cabeça das personagens, ok? Muito marcada por uma ironia, por denúncias sociais e por críticas do comportamento da burguesia, ok? Uma literatura racional que traz críticas ao comportamento burguês. Nosso grande nome de sempre, Machado de Assis. Escreveu romantismo, escreveu realismo. Nosso macete de sempre, se tem nome de mulher, é romantismo. Yaya Garcia, Helena, A Ressurreição, A Mão e a Luva. Se tem nome de homem, é realismo. Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Aires, todos homens, ok? Aqui tem um grande compilado das maiores obras do Machado. É importante vocês saberem que o Machado escreveu coisa
até não poder mais por dentro dos olhos. Conto, crônica, poema, peça, romance, tudo, tá? Ele escreve de tudo, por isso que ele é o grande nome dessa literatura. Só que, tanto ele escreve de tudo, mas que a literatura dele ainda carrega de grande forma características muito uniformes, ok? Ele normalmente vai fazer críticas ao comportamento humano. Dom Casmurro é um grande exemplo disso. Vai fazer críticas à forma como o comportamento humano acaba pautando as nossas normas sociais. Então, por exemplo, que a gente tem leis, que a gente tem códigos de conduta, que a gente tem regras, que meio que a gente só segue porque as nossas falhas de comportamento acaba gerando uma dificuldade de convívio social. E por isso a gente precisa compartilhar de uma forma que segure esse nosso comportamento incorreto. Tem muita traição no meio, tem muita viagem de ciúme, de desconfiança, de mentira, de roubo, de corrupção. Ele tem muito desses personagens que são marcas de hipocrisia. Então, ele é um personagem que ele defende o fim da escravidão, bravo, são coisas desse gênero, ok? Então, Machado sempre traz uma literatura muito associada às marcas sociais. O naturalismo, gente, ele está sempre associado à zoomorfização e ao instinto humano. Ele não está aqui porque vocês precisam lembrar dele apenas dessa forma, tá? O naturalismo, ele nada mais é do que o instinto animal do ser humano. Então, quando a gente fala de naturalismo, não é natural de natureza, é de estado de natureza. O ser humano, por essência, é um animal. Então, vocês sempre vão ouvir falar em zoomorfização, tá? Temos dois grandes autores, Raul Pompeia e Aloísio de Azevedo. O Aloísio vai ser o que vai escrever a maioria das obras, tá? Aloísio de Azevedo escreve O Cortiço, O Bom Crioulo e O Mulato. Que, inclusive, eu não vou lembrar qual foi a prova nesse inverno, que teve uma prova que teve uma questão anulada de literatura, porque colocou O Bom Mulato. E é, na verdade, O Mulato e O Bom Crioulo. São duas obras diferentes, tá? Cuidado só numa coisa. Na referência bibliográfica, vai vir assim, ó. Azevedo, vírgula, a ponto. Qual é o problema? Pode ser Álvares de Azevedo ou pode ser Aloísio de Azevedo. O Álvares é romântico, o Aloísio é o naturalista. Normalmente não dá para confundir, porque o Aloísio de Azevedo não escreve poesia, ok? Ele só vai escrever prosa, só vai escrever romances. O Cortiço, o Bom Crioulo e o Mulato. O parnasianismo é horrível, é bosta, é péssimo, quase não cai. Por quê? Porque ele era sobre culto à forma. A ideia era descobrir como fazer poesia de um jeito que não fosse necessário características humanas. Por quê? Porque a poesia é uma das 7 artes fundamentais. Só que eles queriam explicar que exatamente por ser uma arte fundamental, por ser uma coisa da essência humana, o homem, por natureza, é poético, não havia a menor necessidade da gente enfirular, da gente colocar coisa ao redor para deixar bonitinho. Qual era a lógica aqui? Era bem simples. A gente pode fazer poesia com qualquer coisa. Copy Stanley. Vamos fazer uma poesia sobre Copy Stanley. Sem necessidade de colocar a minha existência humana por trás disso. Ok? Simples assim. Poemas extremamente impessoais, com muito uso de figuras de linguagem para tentar causar esse preciosismo, um uso de palavras extremamente rebuscadas, uma forma poética muito, muito, muito específica, muito associada ao classicismo português, em que a gente tem os sonetos, decassílabos, com versos metrificados, com redondilhas contadas. É uma literatura chata pra caramba, que não deu em muita coisa, e é muito associada a cultuar a forma. Tem que ser esteticamente perfeito.
não precisa ter conteúdo nenhum. 3 grandes autores. Olavo Bilac, o menos parnasiano de todos. Ele ficou mais famoso exatamente por não ter características parnasianas. Quanto mais parnasiano um texto, mais chato ele é. Mais insuportável de ler ele é. E menos ele faz sentido. O Bilac é o que menos tem esses traços tão firmes, ok? Ele vai escrever, um dos poemas mais famosos deles, Direis ouvir estrelas, que é basicamente um cara falando com estrelas. A gente não pode dizer que isso traz características de isolar os traços humanos, tá? Alberto de Oliveira, ele é o que normalmente vocês decoram mais, tá? Porque ele é o que tem os poemas mais significativos. Comumente, o Alberto de Oliveira é visto como aquele poeta que ele se ateve ao que ele via. Então, ele fez muito poema sobre situações e objetos. 2 poemas famosos, Cavalgada, que é literalmente ele narrando cavalos andando, muito divertido, e o que vocês adoram, Vaso Grego, tá? Ele é o poeta do vaso grego e do vaso chinês. O Raimundo Corrêa é o mais parnasiano de todos, e por isso ninguém leu, ok? Simbolismo. Ele é basicamente uma grande viagem interna, ok? O simbolismo é uma literatura extremamente subjetiva, mas ela tem uma vibe mais mística, espiritual, metafísica. Aqui, o nosso nome mais forte é o do Cruz e Souza, tá? O Cruz e Souza não vai escrever muitos livros, tá? Ele vai escrever 2 obras, chamada uma delas de Missal e a outra chamada de Broquéis. O nome já era uma bosta, tá? Mas para quem é daqui de Santa Catarina, ele cai a full em prova de vestibular porque ele é catarinense, ok? Então, se alguém aí tá com o UFSC, o DESC, a CAF, a Católica de Santa Catarina na cabeça, saibam que nesses vestibulares o Cruz e Souza é frequente, por ser um autor regional, tá? Ele normalmente é bem fácil de reconhecer, porque ele tem muito desse jogo entre branco e preto. Só que não é pessoa negra e pessoa branca, é a cor. Então ele fala muito, tipo assim, ó, seus olhos claros, sua pele alva, a passagem branca do sol. Tem muito disso. E tem essa pegada metafísica, mística, espiritual, religiosa. É como se fosse tudo uma viagem de autodescobrimento interna, tá? Daqui vai ter um poema que vocês normalmente veem nas provas, que é o poema Esmalha, tá? Que a Esmalha subiu aos céus, desceu ao mar. Por quê? Porque a Esmalha viajando ela com ela mesma, refletindo sobre a própria realidade, refletindo sobre a forma de viver, ok? Simbolismo é uma grande viagem interna. O que eu quero destacar? Literariamente falando, o simbolismo muitas vezes não é considerado uma escola literária. Ali vocês vão ver a frase de um dos autores que eu citei antes, que é um dos nossos grandes teóricos literários. O que nos propõe um problema da gênese literária? O movimento teria nascido aqui por motivos internos ou foi obra de imitação direta dos modelos franceses? Basicamente, ele não pode ser considerado uma escola literária brasileira, porque não há nada nele que seja característico brasileiro. Não há nenhuma característica. Ah, mas tudo a gente copiou até agora. O realismo foi criado na França, pelo Gustave Flaubert. O romantismo vem dos textos franceses e alemães. Ok, mas a gente conseguiu associar as características da nossa população. No simbolismo, não há associação alguma com isso, ok? Pré-modernismo, asterisco gigante, asterisco gigante. Isso aqui não é uma escola literária. Ponto final. O pré-modernismo é um período de transição, ok? Não é uma escola literária, é um período de transição. Só que qual é o problema?
tem um monte de gente super legal que escreveu. Então, o que não tem como simplesmente fingir que ele não existiu. Mas essas pessoas não se classificam em período literário nenhum. Então, meio que de 1860 até 1896, fica um grande bolo de pessoas escrevendo várias coisas que não têm a menor semelhança uma com as outras, mas que são vários livros famosos. Então a gente se ralou e tinha que colocar eles em algum lugar. E inventaram uma coisa chamada pré-modernismo. Tá? O que eu vou colocar aqui para vocês? Uma lista bem simples para vocês entenderem. Graça Aranha fica famoso por escrever uma obra chamada Canaã. Ok? Monteiro Lobato, apesar de ser muito conhecido por vocês pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, é muito presente em provas com a obra O Urupês. Lima Barreto vai escrever uma obra que todo mundo odeia, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E também, para quem é daqui de Santa Catarina, sempre importante, ou vai fazer provas daqui, sempre importante lembrar da obra Cemitério dos Vivos, uma obra muito comum nas provas de vestibular de Santa Catarina. Simões Lopes Neto vai escrever um livro chamado Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Essencial para quem vai fazer provas como URGS, UPF, UX, PUC Rio Grande do Sul, todas essas, tá? E Augusto dos Anjos, ele vai escrever um monte de poema, tá? Mas, especificamente, ele vai ficar conhecido por escrever alguns poemas meio bizarramente macabros, tá? E ele vai escrever um livro de poemas bem estranho que vai misturar características literárias da época, que se chama Eu, tá? É um termo com ruptura acadêmica, ruptura com aquele parnasianismo. A ideia era o quê? Uma literatura bastante coloquial, de fácil acesso para a população, que trabalhasse assuntos que não eram abordados por essa pegada burguesa que o romantismo, o realismo e o parnasianismo tinham, ok? O naturalismo falava de pobre, de resto ninguém estava muito aí para pobre. Então, a ideia deles era falar um pouco mais sobre essas pessoas. Prof, a senhora não citou o Euclides da Cunha, porque o Euclides da Cunha é o cara que vai meio que começar e terminar esse período, tá? Ele vai escrever o livro mais importante da época, que é Os Sertões. Ok? Os Sertões é o marco do pré-modernismo. O Graça Aranha escreve Canaã, que é um livro que vai falar sobre 2 alemães no Brasil. Então vai falar um pouco sobre imigração. O Urupês vai ficar famoso pela criação do personagem Jeca Tatu. E vai falar um pouco sobre esse preconceito com a população nordestina. E Fim de Policarpo Quaresma vai falar sobre o hipernacionalismo. A vantagem é que a gente tem um personagem que é um ex-general, um ex-sargento, e ele é muito louco das ideias, e ele quer hipervalorizar a cultura brasileira. É quase uma piada com o romantismo e com a primeira geração modernista, em que vai surgir, basicamente, um personagem viciado no Brasil tradicional. Então, ele acha que a gente tinha que falar, por exemplo, Tupi-Guarani, tá? E ele é muito louco. Cemitério dos Vivos é uma obra muito importante, porque ela cai sempre com uma pegada de falar sobre saúde mental. Se um dos temas aí que vocês pegarem for a luta antimanicomial, Cemitério dos Vivos é uma baita ajuda, tá? Vai contar sobre a estadia do Lima Barreto em um hospital psicológico, psiquiátrico, em um manicômio, ok? Contos Gauchescos e Lendas do Sul vai contar sobre lendas do Rio Grande do Sul, tá? O modernismo, dividindo rapidamente o que vocês precisam saber. Primeira geração, a geração de 22.
Segunda geração, a geração de 30. Terceira geração, a geração de 45. Estão se referindo aos anos 1922, 1930, 1945. Primeira geração, Semana de Arte Moderna. Segunda geração, geração do romance regionalista. Terceira geração, pós-modernos ou experimentais. A primeira geração vai ser a geração que vai romper com todas essas tradições europeias e vai fazer um romantismo parte 2. Eles vão tentar, mais uma vez, escrever a literatura considerada tradicional brasileira, trazendo características do que eles acreditam que seria uma literatura genuinamente brasileira. Vai ser extremamente nacionalista, mas de uma forma cômica, de uma forma irônica, ok? Eles vão escrever essa literatura focado em falar sobre o Brasil do jeitinho que ele é de verdade. Então a gente vê muito, quase que uma piada com essa necessidade dos românticos de pintar o Brasil como um lugar idealizado e perfeito. Na primeira geração, nosso autor de nome mais forte é o Mário de Andrade, que vai escrever Macunaíma e Amar, verbo intransitivo. A gente vai ter também, do Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. Para quem fez a CAF esse ano ou fará, já está familiarizado com Pauliceia Desvairada. A gente também tem o Oswald de Andrades, que vai escrever Memórias Sentimentais de João Miramar. E não é mera coincidência a parecência com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele vai usar, quase que como uma ironia, a versão das Memórias Póstumas, mas dessa vez trazendo a vida como se ela fosse vista apenas pelos olhos de como eu me sinto. Ok? No caso, como se sente João Miramar. Além disso, a gente tem Manuel Bandeira, um poeta bem forte, que vai escrever livros bastante líricos, mas também vai ficar famoso por escrever alguns poemas bem característicos, como Pneumotórax. A segunda geração, uma geração bastante crítica, bastante revolucionária, uma geração que vai vir com essa característica de falar exatamente sobre os problemas sociais que existiam. É quase uma versão em prosa da terceira geração romântica, ok? Só que eles vão falar muito sobre essa realidade regional, principalmente da seca e da fome no Nordeste. Vão surgir com Raquel de Queiroz, que vai escrever o livro O 15, que vai falar sobre a seca de 1915. E ainda vai ter alguns nomes levemente fortes, como Graciliano Ramos, que vai escrever Vidas Secas e São Bernardo, e Jorge Amado, que ficou bastante conhecido pelas adaptações para a televisão dos seus livros Gabriela Cravo e Canela e Tieta do Agreste, mas que também vai ter obras como Suor e Cacau, que vão falar muito sobre essa realidade do trabalho braçal, da seca no Nordeste, da fome e da vida dos retirantes, ok? Nesse mesmo período, vai surgir alguns autores muito fortes, mas que no Enem eles não são tão presentes, ok? Como, por exemplo, Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo vai escrever O Tempo e o Vento, que é um livro muito característico para quem vai fazer as provas no Rio Grande do Sul, mas que para a gente não é grande coisa. Para quem vai fazer o Enem, ele não é tão forte assim, tá? Mas saibam que O Tempo e o Vento é um livro regional, mas que vai fazer uma crítica agora ao excesso de bairrismo. Esse vício em ser nacionalista é criticado pelo Érico Veríssimo. O único problema é que ninguém entendeu. E ele acabou virando um símbolo do que é ser gaúcho, tá? O livro inteiro é uma crítica social ao fato do comportamento do que é visto como um bom gaúcho. Só que ninguém pegou a sacada e acabaram que idolatram um livro que é uma crítica social. Por fim, a terceira geração, essa geração que é conhecida por ser a pós-moderna, bastante plural, uma grande variedade de técnicas de escrita, uma variedade de autores. A gente vai ter no mesmo período autoras como Clarice Lispector, que depois vão dar à luz a novos filhotinhos literários, como, por exemplo, Adélia Prado. A gente vai ter o Guimarães Rosa, com uma literatura regional, mas muito menos focada no trágico e muito mais focada no tradicional, no folclórico, em manter vivas essas características regionais. A gente diz, né, que o Guimarães Rosa é um grande contador de causos,
Ele é um filhotinho do Simões Lopes Neto, ok? Então, toda a característica literária do Lopes Neto se encaixa no Guimarães Rosa, só que o Simões Lopes Neto escreve uma literatura gaúcha que meio que é difícil de se identificar. Só quem é muito gaúcho entende o que aquilo quer dizer. Enquanto no Guimarães Rosa, ele achou um jeito de pegar a essência do sertão, né, do cangaço, do jagunço mineiro, e trazer isso para uma coisa que é universal. O Guimarães Rosa vai escrever Grande Sertão Veredas. Clarice Lispector vai escrever Paixão Segundo GH, Laços de Família e A Hora da Estrela. E também vai ter junto com eles Lígia Fagundes Telles, que vai ser uma das autoras que vai dar luz também a muitos filhotinhos literários, como, por exemplo, a gente tem a questão da tuberculose crônica, né, como a gente sabe muito bem, da Lia Luft, que vai ser uma autora muito característica, inclusive as meninas, é muito comparado com a obra As Parceiras, da Lia Luft, e ela vai trazer essa versão mais urbana. Então, a Clarice Lispector é uma mulher que se caracteriza pelas personagens femininas que estão presas na sua própria realidade. Então, elas meio que estão procurando uma forma de entender o seu próprio ser. São personagens extremamente psicológicas. Nunca esqueçam da Macabea, né? Enquanto a Lígia Fagundes Telles está mais focada no cotidiano, nessas coisas que são corriqueiras e mais tradicionais do dia a dia. Por isso a gente tem personagens muito fortes, como, por exemplo, as personagens de As Meninas, tá? Mas lembrem, 3 grandes autores. Desses 3 grandes autores, Clarice Lispector, prosa intimista, sentimental, sempre associada à palavra epifania. Personagens femininas que normalmente estão tentando lidar com a própria realidade. Em sua grande maioria, vivem uma realidade burguesa, ok? Guimarães Rosa, um autor regionalista, vai falar do sertão mineiro. Muitas vezes ele pode aparecer junto com outro autor chamado José Lins do Rego, e o nome dele é esse mesmo, que escreveu Fogo Morto e Menino do Engenho, por falarem do interior de Minas Gerais e não do Nordeste. E ele vai ser conhecido pelo regionalismo universal e pelos neologismos. O que vocês não podem esquecer quanto a neologismo? Amarelanja. O Guimarães Rosa era conhecido por pegar coisas, juntar e criar uma coisa nova. Então, sempre pensa no boi amarelanja. A gente sabe que a palavra amarelanja não existe, mas que ao ouvir a palavra amarelanja, a gente entende que a gente está falando de um boi amarelo alaranjado, tá? E a Lígia Fagundes Telles, famosa pela prosa urbana, por representar as personagens normalmente mais jovens, mas também com as suas crises existenciais, as suas realidades nas cidades, ok? Última coisa que eu quero mostrar para vocês antes da gente se despedir hoje. Vocês estão olhando para uma questão do Enem, falando sobre o poema Cárcere das Almas, mas agora tu vai fazer a tua anotação principal. Como resolver feliz e contente uma questão de linguagens. 1. Referência bibliográfica. Olha para a referência bibliográfica. Cruz e Souza, Poesia Completa. Eu olhei para Cruz e Souza. Cruz e Souza é simbolista. Simbolismo, o que eu lembro? É místico, é metafísico, tem valorização do branco, é um poema meio religioso, meio subjetivo, meio interno. É como se a pessoa estivesse numa viagem, se descobrindo, tentando entender o seu sentimentalismo com a sua religiosidade, mas é ela meio que com ela mesma. Ok, é isso que eu lembro. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo são. Então, 2, eu leio a pergunta. Ele acabou de perguntar elementos temáticos que são características do simbolismo que estão no texto. Mas eu não li o texto ainda, mas eu acabei de pensar comigo mesmo o que eu reconheço como características simbolistas. Então,
as alternativas. Vamos ver se sobra mais de uma. A. Abordagem de linguagem direta de temas filosóficos. A gente nunca falou que a linguagem era simples e direta, tá? Nunca falamos sobre isso. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Não, isso é romantismo de primeira geração. Refinamento estético de forma poética. Estamos indo. Tratamento metafísico de temas universais. Pode ser. D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Desde quando o simbolista é preocupado com a sociedade, né? A liberdade formal da estrutura poética, que dispensa a rima e métrica tradicional a favor de temas do cotidiano. De novo, a gente nunca falou que eles eram poemas de versos livres. Só sobra a alternativa C. Tu não precisaria ler o poema. Ok? Mas se tu quiser, tu pode olhar. Toda alma num cárcere anda preso, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando as imensidades. Mares, estrelas, tardes e natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Na verdade, nem precisaria ler, ó. Eles estão falando ali que dispensa rima e dispensa forma lá nos dois. Se tu contar, é 4433. Isso é soneto. Não pode dizer que dispensa forma. Vocês tinham resolvido a questão sem nem ter lido o poema. Beleza? Então, a quarta coisa que tu faz, se precisar, é ler o texto. No mais, referência bibliográfica, leia a pergunta, leia o enunciado. Eu escrevi a perguntado, vocês entenderam? As alternativas, se precisar, ler o texto. Vocês não precisavam nem ler, né? Mas se quisesse muito olhar para o texto, vocês percebiam que eram 4, 4 e 3, 3 e já percebiam que tinha valorização de métrica, ignorava a E, ignorava a A. A B fala sobre romantismo e a D fala sobre crítica social. Só sobrava C. Entendido, galera? Sejam felizes. Até amanhã. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Mas esse é um resumo rápido, prático sobre a literatura, com tudo o que vocês precisam saber de maneira resumida e direcionada para conseguir matar as questões. Feito? A gente se vê amanhã. Bebam água, usem protetor solar. Até a próxima. Tchau, tchau.